Olá, meus amigos, estamos em mais um episódio do nosso canal democrático e hoje estamos aqui com uma bancada repleta de gente boa. É isso mesmo, estamos aqui com o nosso amigo Erivelton, que está retornando aqui mais uma vez. Rafael, seja muito bem-vinda. Ana Flávia, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir para que todos se apresentem, para você que está nos assistindo ou irá nos assistir, conheça os nossos participantes. Eu vou começar aqui pela nossa representante do sindicato, do Sindsaúde Contagem. Se apresente, Rafael, por favor. Boa tarde, meu nome é Rafael Carvalho, sou servidora pública do município de Contagem há mais de 15 anos, da saúde, e hoje eu estou como diretora jurídica do Sindsaúde Contagem. Obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigada. Ana Flávia. Boa tarde, meu nome é Ana Flávia, também sou servidora pública do município de Contagem há 16 anos, onde estou no Centro Materno Infantil. Também sou enfermeira e trabalho no Conselho Regional de Enfermagem, coordeno o Departamento de Gestão do Inscrito. Estou no Conselho desde 2021, antigamente como diretora e hoje como funcionária do Conselho. E é um prazer estar aqui com meus colegas de Contagem, com o Anderson, do sindicato, para esse bate-papo. Pessoal, e o Erivelton já dispensa a apresentação, mas vamos, mais uma vez, escutar quem é Erivelton. Seja muito bem-vindo, Erivelton. Obrigado novamente, Anderson, pelo convite. Você é sempre um parceiro nosso aí. E a gente sempre fazendo essa tabelinha aí em prol sempre dos trabalhadores de enfermagem, principalmente de Contagem. E minha terceira vinda aqui, já estou com crédito, hein? É isso aí. Já vou fazer a carteirinha, exatamente. Pode pedir música. Posso pedir música, terceira vez, né? É isso aí. Mas muito prazer. Eu sou Erivelton Carvalho, eu sou enfermeiro há 18 anos, sou servidor público atualmente em Contagem, sou enfermeiro e sou servidor público também da FEMIG. E agora estou licenciado para exercer a minha pré-campanha a candidato a vereador de Contagem. Estou licenciado dos dois órgãos públicos que eu trabalho, e também do Sindicato dos Enfermeiros, ao qual eu estava enquanto delegado sindical para a Regional de Contagem. Então, muito obrigado. É isso aí, seja bem-vindo mais uma vez. E nós vamos falar hoje sobre a luta sindical e a importância da academia atuando como mediadora. Por que esse tema? Porque assim, é bom a gente ressaltar e realmente fazer a defesa desse tema, porque recentemente nós tivemos no primeiro encontro sindical de negros e negras, realizado pela Federação Nacional dos Enfermeiros, e muito se falou da academia, Por que ainda continua tão distante do sindicato, que é o órgão que de fato representa esses trabalhadores, que de fato vai lutar pela garantia de uma qualidade, de um salário digno, de boas condições de trabalho. Por que ainda não se fala dentro da academia? Então, a gente quer tentar entender e debater, e é o momento realmente da gente trazer isso para que você, estudante de enfermagem, para que você, profissional, você que é docente, tentar construir essa ponte que medie realmente esse profissional que está se formando ali ainda, esse futuro profissional, melhor dizendo, para que ele esteja junto com o seu sindicato, entenda qual é o papel de cada órgão. Rafael, mais uma vez, você, pegando você como a primeira aí, você vê essa diferença tanto dos cursos técnicos como das faculdades para o diálogo com os sindicatos? Nós observamos muito, sim, esse distanciamento. Inclusive, a gente debateu muito sobre essa questão dessa possibilidade dos sindicatos, e hoje, isso é um desafio para os sindicatos, hoje eles são uma porta aberta, não só para o trabalhador, ser um local onde a população, esses estudantes, que a academia trague esses futuros profissionais já com essa conscientização, para que eles façam essa análise crítica de entender o que se trata do sindicato. Porque o trabalhador, geralmente, ele já tem aquela visão de que o sindicato vai simplesmente pleitear questões salariais. E a gente vê que não é isso.
né? Então, a necessidade dessa formação desses profissionais, desses futuros profissionais, já para vir com essa visão crítica, é muito importante. E isso quer dizer por quê? Porque o sindicato é o que contribuiu para uma redemocratização. O sindicato ele contribui muito para os direitos coletivos e também para os direitos sociais. E isso atinge toda a população. Então, eu acho que o importante dessa aproximação como mediadora da academia junto às instituições sindicais é justamente essa formação para essa conscientização. Você como trabalhador e como também está dentro do Corém e está dentro também da categoria de uma forma geral, você vê que tem essa dificuldade realmente desse relacionamento, né? Lembrando, né, que a gravação hoje está sendo feita no dia 7, né, e amanhã nós temos um grande congresso, né, no dia 8 agora de agosto, que é do Congresso da ABEM, o qual o sindicato, juntamente com a federação, está com apoiadores, estamos com bancas de divulgação, estamos com a exposição da enfermagem lá, justamente para tentar construir essa ponte. Mas você vê isso ainda com dificuldade? Existe realmente essa dificuldade? Ou os sindicatos e os trabalhadores, a gente vê onde coisa que não tem? Existe muito, Anderson. Não só na academia, mas também com os profissionais. Até hoje existe essa... As pessoas não entendem o papel do sindicato e o papel do conselho, né? Isso é muito difícil de entendimento ainda por grande parte da categoria, especialmente na academia. E acredito que os professores eles têm esse papel fundamental, primeiro de ter essa informação, né? E ele é o elo com esse estudante, com esse aluno, para que ele consiga entender o papel real de cada entidade, né? Para aí sim a gente ter uma enfermagem mais empoderada, porque a partir do momento que ela entende, que ela tem conhecimento, ela consegue caminhar, ter autonomia, uma enfermagem que se torna mais empoderada. Então, essa diferença, ela existe sim e é muito presente em várias situações onde eu estive presente nas escolas, né, em universidades, até mesmo nas instituições, quando a gente, né, faz visita pelo conselho, as pessoas têm essa dificuldade de entendimento, sim. E mesmo com toda a informação que ainda tem na internet, né, que ainda tem toda essa questão das redes sociais, ainda tem essa dificuldade. Eu acho que isso até prejudica, Anderson. Mas vou deixar mais fácil para você responder. Como a gente fazer isso funcionar? Eu acho que isso até prejudica. Você está falando da internet porque eu acho que o mundo mudou muito de 10 anos para cá. Quando eu me formei, não tinha celular, assim, smartphone, você não tinha WhatsApp, você não tinha comunicação. Então, a gente tinha o costume de fazer muita reunião presencial. A gente olhava no olho, a gente participava de... Eu, enquanto movimento estudantil, participava de vários encontros. A gente viajava para se encontrar. Os encontros, por exemplo, deixaram de existir na frequência que ele existia na nossa época, né? Eu vou falar porque você também não é da minha época, né? Então, vocês todos, né? Mas, assim, o mundo mudou muito. Ele é muito mais digital hoje. E o perfil das pessoas mudou. A gente estava falando nos bastidores aqui também. O perfil hoje do profissional, ele mudou muito também, né? A gente tem uma classe, por exemplo, na enfermagem, que ela é mais de 70% feminina. Sim. E muitas são ali a quem provê o lar. Então, é quase um pouco incompatível, talvez, você fazer um terceiro vínculo aí, né, que seria se envolver nas questões sindicais, quando primeiro você tem que dar atenção para o seu filho, para a sua família, para o seu marido, né, que seria aí, no caso, a prioridade. E depois botar comida na mesa, né? Trabalhar. E hoje a gente tem profissionais trabalhando em 2, às vezes 3 empregos. E isso também perpassa pelos professores, que também estão na mesma situação. Os professores também trabalham em 3, 4, 5 escolas, às vezes. Né? Então, eles não... Hoje está muito dinâmico. Eu acho que o movimento sindical ele precisa fazer essa reflexão e formar melhor essa comunicação. Você, como, inclusive, dirigente de comunicação do sindicato, tem essa função de refletir um pouco sobre como nos comunicar com os profissionais, porque o jeito tradicional de 10, 15 anos atrás,
ele talvez não vai alcançar a maior parte dos trabalhadores. E a gente vê isso em Contagem, né? A gente tenta fazer os movimentos e a coisa não acontece presencialmente, né? A gente chama os profissionais para trabalhar, para fazer o movimento de combate ali, de resistência, e muitas das vezes você não tem adesão, né? Mas você consegue a adesão, por exemplo, no digital. Então, eu acho que a gente tem que pensar em estratégias de como movimentar o digital também, porque hoje ele elege um presidente, né? A gente teve aí exemplos aí, né? Então, a gente tem que pensar um pouco nessas soluções, em como mudar um pouco essa leitura dos tempos atuais e como mudar essa mentalidade, talvez, para participar, trazer o profissional para participar mais das ações do sindicato. Eu acho que é um desafio muito grande que a gente tem pela frente. Sim, entendo muito que o momento realmente digital chegou é real. Por um lado, infelizmente, por outro lado, infelizmente. Né? E a gente consegue fazer uma live, né, que pega aí, que vai chegar em todos os 800 e tantos municípios, né, os 5 mil municípios, vamos supor, no Brasil. Só que existe alguma coisa que falta hoje para a enfermagem, sim. Entender que ela é trabalhadora. O que eu vejo é que ela não consegue entender que ela é chão de fábrica. Se reconhecer como Exatamente. Então, assim, quando você formava, um pouco mais do que a gente formou, uns 15, 20 anos atrás, se formavam realmente enfermeiros que iam trabalhar coordenando unidades. Ponto. Eu vou sair daqui, trabalhar 12 por 72 e vou fazer vou coordenar. Hoje não. De 10 anos para cá, a gente pode falar que estamos formando uma enfermagem assistencial. Assistencial. E ela não sai com esse pensamento. Ela não sai empoderada. Ela sai de lá. Mais como ela sai de lá achando que ela vai chegar ali e vai coordenar que eu vou ser o coordenador, que eu vou ser o supervisor. Não é assim. Então, assim, a primeira coisa que tem que fazer, assim, o meu entendimento, né, é voltar dentro da faculdade e falar: olha, aqui vocês estão errando nesse ponto, né? Ou precisamos melhorar a comunicação, porque isso é um entendimento meu, tá? Do que eu vejo enquanto eu vou conversar com o trabalhador lá na ponta, né? Que ele sai de lá, ele já chega frustrado na formação. Pô, mas me colocaram aqui como enfermeiro trainee, enfermeiro 1, enfermeiro assistencial 1. Eu falo, gente, enfermeiro é enfermeiro. Isso aí é uma nomenclatura que coloca, mas é enfermeiro, ponto, acabou. Agora, ele tem que começar a entender também que você fez parte de movimento estudantil. Sim, eu fiz parte. Fui então, presidente quem está no movimento sindical, a escola é ali. Exatamente. E dentro da enfermagem, a gente não vê eles mexendo assim. A gente vai dar o primeiro encontro nacional, se não me engano, aqui dos estudantes. Então, primeiro encontro nacional. Quando eu vi essa programação, eu fiquei até surpreso, porque fazia muito tempo que eu não via. Nós temos uma executiva nacional da enfermagem. Funciona? Eu acredito que não deve funcionar. Porque assim, que a gente não consegue se organizar, né? Então, assim, a gente precisa entender, assim, o digital é bom, assim, e a nossa categoria, assim, por sempre usar, eu trabalho em 2, 3, então ele tem que parar para pensar. Se ele não parar para correr atrás de melhorias, não adianta a gente mudar. Vamos ficar onde está. Não adianta a gente mudar, o sindicato mudar. O sindicato, ele mudou. Você pode fazer uma live, você vai ver que tem pouca gente. Você pode fazer uma live super interessante com pessoas debatendo coisas, né, da atualidade, que não vai ter ninguém assistindo. Você pode chamar para uma reunião online, as pessoas não vão. Sempre com a desculpa: mas eu não tenho tempo. Então, pessoal, você que está enfermeiro, se você não ter tempo para você lutar, é o que cair da mesa que você vai ganhar.
Mas Isso é verdade. Mas é isso que a gente estava conversando há pouco, e eu acho que a academia ela é importante nesse sentido. Sim. De que se a gente já prepara, né, não só o profissional em si da enfermagem, vamos falar dos outros profissionais, porque o movimento sindical ele sempre foi muito fortalecido pela a questão dos metalúrgicos e professores. E as outras categorias vieram acompanhando, e hoje a saúde a gente consegue mais, no geral, dos profissionais da saúde, ter uma mobilização maior, contando com as outras categorias que a gente tem. Então, quando a gente junta a grande massa, a gente tem uma força maior. Mas a importância na questão específica da enfermagem, quando o Anderson pontua que é muito pertinente essa questão de falar da falta de tempo, então eu acredito assim, que a academia poderia contribuir muito nisso, de quando esse profissional estiver já sendo inserido dentro do contexto já de trabalhador, Sim. ele já vir com essa consciência de formação, porque realmente é muito difícil uma formação do profissional. A gente estava conversando agora há pouco. O que o profissional hoje, igual em Contagem, que nós temos uma gestão mista de CLT e estatutários, o que eles pensam do concurso? E eu falei, eu acredito que eles nem param para pensar sobre isso, se é mais importante, se é mais viável, se é mais interessante para ele como trabalhador entrar através de um concurso público ou através de um contrato. Então, eles não param para pensar naquela correria do dia a dia. E pego o gancho do que o Erivelton pontuou sobre a questão de os sindicatos, né? Ele te jogou essa bola e os sindicatos mudarem essa postura de trazer esse mundo digital mais para próximo. E a gente observa que os sindicatos estão fazendo isso, mas também existe esse dificultador do profissional se dedicar e tirar aquele momento, mesmo que a gente entenda, né? Porque eu também, eu sou trabalhadora, sou mãe, e eu sei o quanto é difícil ser uma líder sindical dentro desse contexto todo. Né? A gente tem problemas de buscar as pessoas que estão dispostas a esse terceiro setor, porque é árduo, é 24 horas, o Anderson sabe que não para. E trazer só essa questão digital, se não existe essa formação prévia, acaba que o trabalhador também busca as informações sem conteúdo, porque só acessar a rede digital, só buscar algumas poucas informações sem o conteúdo também não leva a uma formação que traga benefício real para esse trabalhador, do que é o interesse da luta, né? Então, assim, o trabalhador se reconhecer de que todas as ações, protocolos, principalmente o trabalhador da saúde, que ele é se reconhecer como trabalhador, que é ele que materializa tudo que está lá. Olha, questão nós tivemos aí, pandemia, vacinas, né? Protocolos, todos criados, ações, mas para materializar, para aquilo dar certo, precisa protagonismo, do quê? né? O protagonismo da enfermagem. Isso. Então, assim, o trabalhador tem que se reconhecer mesmo como trabalhador. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Assim, na atenção primária, a atenção primária sem um profissional enfermeiro não é nada. Ela vive sem qualquer profissional, menos sem enfermeiro. Ele é protagonista daquele lugar. Né? No hospital, a mesma coisa. Tudo acontece em torno da gente, né? Sim. E a gente tem que ter essa posição, sim. Inclusive, você falou muito da academia, de estudar, sabe? De se empoderar, de saber... eu não sei isso não, mas... Poxa, eu vou lá estudar para que você seja realmente aquele profissional diferenciado que está ali. Aí sim a gente vai se mostrando, a gente vai tendo esse protagonismo não só para nós, mas para todas as pessoas nos enxergarem dessa forma. E porque se ele se entende como uma parte que é necessário doar uma parte para a luta, principalmente, volto lá na questão das mulheres que o Erivelton falou, mas a gente tem que pensar, mas alguém teve que parar em algum momento e dedicar aquele tempo para eu garantir o direito social de ter a licença de maternidade. Porque esse é uma conquista sindical, mas que é um direito social. Né? Um direito social que foi conquistado através de quê? De luta sindical. Exatamente. Então, precisou de alguém se dedicar naquele momento. Então, algum momento da minha vida, eu, como profissional, eu preciso dedicar pelo menos um tempinho para eu buscar, para não ficar só o que sobrar. Nós tivemos duas perdas cruciais, né? Podemos falar de 2017 para cá.
A primeira foi a reforma trabalhista, que com o discurso de você não vai pagar mais sindicato, ganhou. E ele Sim. perdeu o que estava quase consolidado como lei, que era a súmula 444, que dava direito a receber pagamento em dobro, trabalhado feriado por plantão 1236, adicional noturno até o final da jornada, não era nem TA5, mas até o final da jornada. Pois foi. E a reforma previdenciária, que tirou de nós os 25 anos de aposentadoria. Sim. E a súmula vinculante, se não me engano, 036 do Supremo Tribunal Federal também, que deixava que o servidor público pudesse aposentar também com 25 anos. Né? Então, assim, e por que a gente estava na rua gritando, chamando o trabalhador, falando para ele que ele era perda, e porque ele não acredita no sindicato. Então, assim, por que eu faço o vídeo? Ah, não, você quer aparecer? Não, não quero aparecer. Eu quero mostrar para ele, quem está ali falando para ele é eu, Anderson, que aquilo ali que não é uma nota, porque é muito fácil você fazer uma nota e assinar, mas eu estou mostrando para quem é Anderson. Então, assim, quando eu faço o vídeo e coloco lá, eu detesto, né, apesar de sempre a gente estar gravando um podcast aqui, ou lá no sindicato, assim, mas eu não gosto de expor, porque... Mas precisa. Então, a gente faz... para mostrar para ele quem é, porque uma coisa é você se esconder atrás de uma nota e outra coisa é você mostrar a cara. Então, assim, eu não tenho problema de, assim, graças a Deus, nosso Instagram hoje já faz uns 2 anos que não é atacado, não tem mais xingamento, não tem mais nada, porque eu deixo claro, qualquer um que vai lá e fala, ó, que dia que você vai estar no hospital? A gente deixa o meu telefone, não, vamos organizar então, porque não adianta o sindicato ir sozinho se a gente não tiver o apoio da categoria. Sim, exatamente. A gente precisa ter isso. É o famoso pensamento coletivo, né, Anderson? Sim. Pensar enquanto coletivo e não como individual. E a luta, ela tem que ser uma luta de classe, né? Não é a luta de trabalhadores, não é uma trabalhadores. É uma luta de classe. Exatamente. E a gente precisa entender, apesar de ter categorias diferenciadas, mas a gente tem que entender que a luta da classe trabalhadora. E aí é um contrassenso a gente pensar que nós somos a maior mão de obra da saúde, nós somos a maior categoria organizada do Brasil, e a gente não ter representatividade suficiente para, por exemplo, para eleger um diretor de um hospital, um secretário de saúde, um coordenador de setor. A gente vê outros profissionais ocupando esse espaço. E a gente não consegue se organizar de tal forma que a gente não consegue, às vezes, conquistas mínimas de setor. Quando a gente, por exemplo, lança uma polêmica no grupo de WhatsApp, isso não agrega em nada. O que isso está agregando enquanto luta coletiva? Nada. Cada um fica botando fogo para a sua sardinha, enfim, fica botando o foco no seu umbigo diferente e esquece que a luta é muito maior. Sim. O que nos faz convergir? Poxa, a Rafaela é muito diferente de mim, tem o pensamento, a Ana também, você, mas alguma coisa nos converge. A luta por melhores condições de trabalho. Sim. Na saúde. E por que a gente não consegue, por exemplo, eleger uma bancada da saúde hoje nos parlamentos que a gente tem hoje? Nós somos, eu trouxe o número aqui, 265.134 profissionais inscritos hoje. E olha que a gente está falando que a Ana deu os dados, os números de enfermagem. Exato. Porque se a gente for falar dos profissionais, dos trabalhadores da saúde, muito maior. É muito maior. E aí a gente não entende por que esses trabalhadores ainda não entenderam da necessidade. Porque o meu posicionamento, como igual ele já falou, a gente tem visões, algumas questões diferentes, mas a finalidade é a condição do trabalho, condição de trabalho. Então, na minha visão, a gente não deveria, nesses espaços, né, no Poder Legislativo, trabalhar por bancada. Teria que ser tudo por todos. Exatamente. Mas o nosso sistema político hoje está nos demonstrando todos os dias que não é assim que funciona. Exatamente. Nós temos aí, recentemente, a questão do piso da enfermagem. Sim. Então, quando a gente entende que a população não tem o amadurecimento do entendimento de que o legislativo que vai votar as leis e colocar aquelas leis que vão serem aplicadas e quem elegem os que estão lá, os grandes financistas são os grandes empresários, então eles vão trabalhar para quê? Para a bancada dos empresários. Então, a dificuldade
aprovaram as 30 horas de trabalho Sim. do profissional da enfermagem, vai existir. Exato. E nós temos um número expressivo de trabalhadores da saúde que poderia fazer a diferença ocupando esses espaços, né, que são legítimos. Existe muito preconceito, né, de sair do sindicato para ocupar uma cadeira no legislativo. Ele usou aquilo ali de escada, de trampolim para fazer. Exatamente. Existe esse preconceito. Mas as pessoas, se elas param para analisar e fazem a análise crítica, não é um trampolim. Na verdade, é o entendimento de que eu ocupo o espaço sindical, mas eu preciso também ocupar os outros espaços legítimos para poder certeza. levar a minha causa. Com certeza. A gente tem que entender, no nosso mundo democrático de hoje, que tudo é voto. Não adianta você virar a cara ou torcer o nariz para esse assunto, porque hoje tudo é o voto. Quem que elege o prefeito hoje da sua cidade? Quem que faz a campanha dele? Quem são os doadores de campanha do seu prefeito que você elege na sua cidade? Normalmente o empresariado, que Sim. o trabalhador, igual a gente, não vai poder contribuir com uma campanha de tamanha magnitude. Sim. E quem que está na frente nacional dos prefeitos decidindo se vai pagar o piso ou se não vai? Não, dos hospitais. Os prefeitos. Perfeito. Que for, os prefeitos. e os empresários. Mas né, quem também, que os assim, né? elegeram? A maior Os parte os do empresário. Claro, empresariado. No mundo da saúde, quem que está com o recurso na mão? O empresariado. Empresariado. Que indiretamente vai cobrar do seu prefeito que ele vai sair do prejuízo. Agora, como que uma classe trabalhadora consegue virar essa chave? A gente tem a faca e o queijo na mão. Só A com gente tem a representação faca e o política. queijo na mão. Somente deixando de pensar no individual e pensando no coletivo. Coletivo. No coletivo. Somente dessa forma. Porque recurso financeiro, eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente ter o reconhecimento que hoje outras classes mais poderosas têm. Infelizmente, Erivelton, falando em trabalhador de saúde, Rafa, nós não vamos ter esse apoio total de trabalhadores da saúde, porque todo mundo já entendeu que todo mundo tem que se defender, né? Sim. Então, agora a enfermagem vai defender a enfermagem e outras categorias vão querer se defender Sim. também. E é o jogo, né? É o que é necessário. E nós precisamos ter esse entendimento, sim, que senão a gente não tiver representatividade política na nossa categoria, nós não vamos a lugar nenhum. Chega a ser até escandaloso quando a gente vai no hospital e vê um contra-cheque de um médico e de um profissional de enfermagem ou de um ACS, ou de um trabalhador administrativo. É dolorido você ver uma folha de pagamento de um profissional médico e um profissional de enfermagem. É uma diferença muito grande, assim. Isso não dá para ficar assim. Isso precisa mudar. Essa desigualdade, ela é uma coisa que beira o absurdo. Assim, a gente pega os professores, né? É um sindicato forte, de último. Sim. Vai lá. A gente pega o CIMED, sindicato forte. Né? Apesar do CRM atuar quase que igual o sindicato, mas tem uma parceria e eles estão por trás sempre. Né? Então, o que o trabalhador tem que entender? Né? Ele tem que financiar o sindicato. O que adianta? A gente assim, hoje... eu não tenho... Além de financiar, ele tem que participar. Né? A gente pega o sindicato dos farmacêuticos. O SED está inativado. A gente pega o sindicato dos psicólogos. O SED está inativado. A gente pega sindicatos dos fisioterapeutas. O SED está inativado. A gente ainda funciona ainda por teimosia minha. Sindicatos de enfermeiros, que é de categoria de enfermeiro. Né? Apesar dos enfermeiros eles estão mais juntos em determinadas situações, né? Mas os outros estão mais pulverizados, né? Mas no quantitativo geral tem muitos psicólogos, tem muitos farmacêuticos, tem muitos fisioterapeutas. Mas eu posso puxar a sardinha para o seu lado? Desculpa, não é gabando você também, nem porque eu estou aqui, não. Mas você faz uma coisa que poucos fazem, que é assumir o papel de liderança, de ser o líder. Infelizmente ainda existe isso, né? O Sindsaúde, por exemplo, quando a gente pensa no Sindsaúde Contagem, a gente pensa na Rafaele.
Sim. Né? E ainda existe a figura e não o processo. Não existe o processo consolidado, a equipe forte. Mas só que isso é muito perigoso. Muito, né? muito Porque eu não posso ser maior do que a entidade. Exatamente. E eu não tento. Hoje eu tento trazer mais pessoas da diretoria justamente para isso. Só que quase ninguém quer. Porque realmente você fica exposto. Você fica exposto. Né? Qualquer líder fica exposto. Amanhã ou depois eu resolvo ser candidato a qualquer coisa, né? Que não tem nada nos planos, vamos dizer assim. Mas se eu sair, eu vou ser atacado. Exatamente. Vai ser apontado. Amanhã, se eu monto um negócio dá certo, você ixi, roubou no sindicato até. Exatamente. Entendeu? Então, assim, se eu toco de carro... O que deveria ser o contrário, né? Porque, assim, você dedicou anos e anos defendendo o outro, ou aquele que está te criticando, e, de repente, acaba tudo. Você apaga toda uma trajetória... Mas é porque, assim... Mas o líder corre esse risco, né? Mas é por isso que eu falo, porque eu sempre ponho a minha cara justamente por causa disso. Meu rosto está ali para quem quiser falar, é esse aí, então não é aquele ou não, é esse. Mas o brasileiro ainda, ele tem muito que crescer e entender o que é o sindicato. Ele não consegue ver o sindicato como parceiro dele. Me chamaram para uma mesa, lá me colocaram numa mesa, eu também fiquei com a quesa. E eu vou estar lá, viu? Você quer me queimar, porque me colocar na mesa para falar de empreendedorismo no sindicato. Era 4h30 da manhã, eu acordei e estava pensando, né? Minha esposa falou assim, perdeu o sono, eu falei, perdi. Ela falou, o que foi? Eu falei, não, estava pensando que eu vou falar lá, porque falar. Porque, assim, falar da CLT é uma coisa muito fácil, muito gostoso de falar. Né? Agora, você falar de empreendedorismo, linkar com o sindicato, então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar muito, que você não pode desmotivar quem vai estar lá, que são futuros estudantes, né? E quem está lá também, profissionais, né? Tem que tomar cuidado, que tem outros sindicatos lá. Sim. Né? Que a gente vai falar também, não perder, né? E a federação está tão assim. Então, acaba que você tem uma construção. E dá para fazer essa construção. Porque o sindicato, ele te protege em todos os momentos. Né? E, às vezes, é que eu falo com o enfermeiro. Se você é um concursado federal, estadual, municipal, se você perder o seu concurso, você vai continuar sendo enfermeiro. Exato. Se você é um CLT, perdeu o seu emprego, você continua sendo enfermeiro. Se você é um profissional e está lá começou o seu empreendimento, você é um enfermeiro. Então, assim, o sindicato vai poder te apoiar de todas as formas. Né? E tem essa necessidade mesmo do financiar o sindicato, porque primeiro porque no meu entendimento, no entendimento da nossa diretoria do Cine Saúde e Contagem, é que o sindicato tem que ser financiado e tem que ser apoiado por aqueles que acreditam na causa. Inclusive, a gente sempre discutiu muito a questão do imposto sindical, obrigatório, porque isso é uma questão de decisão a nível de governo, tanto é que ele teve uma interferência e cortou, e isso prejudicou muito a luta sindical, porque a maioria dos sindicatos que recebiam esse dinheiro era o suporte que tinha ali, pelo fato do não entendimento do trabalhador, que ele tem que fazer essa contribuição. Então, a gente sabe que sem a grana não tem como. Não tem como trabalhar. E muitas pessoas, os direitos que são garantidos para esses trabalhadores, vêm do sindicato, a maioria da garantia dos direitos e da proteção, porque a gente está lutando também para não perder os que já tem. Não é para conquistar, mas a gente ainda está lutando para não perder. Então, esse dinheiro, esse imposto, era um imposto que ajudava nessa manutenção. E o Estado fala que não tem interferência na organização sindical, mas tem sempre a mão, né? Porque ele que decide que pode ter só um por território, enfim, todas essas questões. E é necessário o trabalhador entender dessa necessidade do financiamento, porque precisa, sim, de viabilizar as ações e, para isso, precisa de dinheiro. Né? Então, o trabalhador tem que reconhecer, entender o que é o sindicato, e essa formação acadêmica é muito importante nisso, porque quando se fala em sindicato forte dos professores, a gente entende muito pela formação que eles já vêm. Eles já vêm de uma formação, de um entendimento que precisa ser organizado, e é o que a gente ainda está buscando. Nós ainda temos pouco disso, mas nós vamos chegar lá, acredito que nós vamos chegar lá. Dentro desse processo, a academia é muito importante. Rafa, e é cultural, né? A gente já vem da escola, da formação, pensando assim, se eu largar meu plantão, o que vai ser? Né? Isso é da minha vida.
Não de largar para sempre, mas, por exemplo, você vai participar de um dia de greve, de paralisação, 24 horas, né? Já vivi muitas lá em Contagem, então vou falar da minha experiência, assim, que é uma coisa que vem da formação. Sempre na atenção primária eu falava, opa, estou na paralisação, vou para o movimento. Quando chegava o meu dia de hospital, eu falava, e agora? Eu vou ou não vou? Porque você pensa assim, vou largar meu colega, vou largar meus pacientes. E aí vem essa dúvida mesmo, porque a gente já vem com essa formação da academia de que a gente não pode desassistir, que a gente não pode largar o paciente na mão, que a gente não pode, enfim, várias coisas. E aí a gente tem realmente essa... Porque nós não formamos para isso, nós formamos por quê? A enfermagem é linda, a enfermagem por amor, a enfermagem para cuidar do outro, a arte do cuidar, né? Mas isso imagina, que vem para a gente. Imagina se a gente tivesse um delegado sindical em cada setor de trabalho. Mas viu? Para fazer essa organização. Exatamente, é essa visão que tem que mudar. Então, mas não precisa ter. O que acontece? Né? É um hospital, beleza. Lógico que vai fazer a escala. O que vai fazer? Não, beleza. Pacientes críticos, geralmente, no CTI, trabalham com a mais de 70%, 60% a 70%. Ou seja, não tem aquela questão dos 30%. Porque, assim, eu falo... Né? Eu acredito que a Rafaela também é o mesmo pensamento. A gente que conhece o local onde trabalha, sabe que CTI não dá para trabalhar com 30%. É matar a gente lá dentro. Então a gente deixa claro isso. Não, gente, aqui a gente trabalha com 60% até 70%. A gente até tinha uma cartilha da federação que foi feito, foi até bom chegar, que eu vou conversar isso com a Solange, a gente fazer uma cartilha realmente de greve para orientação mesmo, deixa lá no site, que na hora que precisar já está pronta já. O restante, né, é 30%. O paciente vai fazer os cuidados básicos, né? Lógico que não vai deixar de dar medicação, não vai deixar de sondar, não vai deixar de... Agora, um banho. Eu concordo, o paciente dá um banho. Banho deu, beleza. Não deu, gente. É hora que der. Entendeu? Amanhã, é depois. Mas o que eu sempre falo para o trabalhador, primeiro, você tem que se amar, gostar de você para depois você gostar do próximo. E é assim na vida. A gente tem que amar, nos amar, para depois a gente amar quem está do nosso lado. Porque é uma profissão, né? Toda profissão, ela recebe um salário para trabalhar. Exatamente. Né? Como você cuida se você não é cuidado? Então, a gente tem que mudar essa visão. Se você não está preparado, se você não está bem cuidado, se você não está com sua saúde mental em dia, se você não está com sua saúde física em dia, como que você vai cuidar de alguém? Mas a enfermagem tem que mudar. É a conversa dos bastidores que a gente estava ali. Se eu não cuidar de mim, igual a gente estava comentando, não cuidar do meu peso, não cuidar da minha atividade física, não cuidar de mim, do meu tempo, como que eu vou cuidar do outro? Exatamente. E a mesma coisa do trabalhador. Se ele não cuidar dele, se ele não parar um tempo para... Peraí, eu tenho que melhorar. O que o sindicato está fazendo? Por que eu não sou filiado? Por que eu não filiei? Por que eu sou contrário? A taxa de desconto que vocês não têm, no caso, vocês não fazem acordo coletivo, né? Mas que a gente tem a taxa do cota negocial, que a gente foi lá, pagou o trabalhador participou da negociação, concordou, deu o aval, e depois vai lá e vai brigar. Não quero desconto. Não, mas quem vai pagar o advogado? De onde que ele vem? Exatamente. A gente teve agora em Formiga, a gente foi lá em Formiga, 2 reuniões. Eu fiquei lá em Passo e em Formiga eu voltava porque ficava mais barato que ficar no hotel, então em Formiga é caro. Né? Aí o trabalhador questionando. Só que quando você está em alguns lugares que tem alguém que conhece, que presenciou isso tudo, aí alguém veio lá do grupo, gente, a gente pagava um sindicato que nem nos representava, que fez uma ação, nos deixou de fora. Eles vieram aqui 2 vezes, sentaram, explicaram para todo mundo, fechou o acordo, colocou o acordo aqui no grupo, ninguém leu. Depois de 60 dias vocês estão questionando e está achando que o sindicato está errado ainda. Uma pessoa falou isso, aí as outras foi tudo concordando. Então, assim, o trabalhador também, porque assim, eu não passo a mão na cabeça do trabalhador. Eles ficam bravos comigo. Eu falo, puta, né? Acabou falando do mesmo jeito. Eles ficam bravos comigo, porque assim, eu não passo a mão. Eu falo, pô, mas você quer que faz o quê? Igual a gente sai, às vezes, né, vai para outra cidade. Quem faz o movimento são eles, né? Então, assim, se a gente não tiver condições de chegar até eles para reunir, e assim, não adianta, a rede social é muito bom demais. Eu acho que faz pressão. Só se a gestão não vê o trabalhador organizado fisicamente, ela não tem medo. Não tem medo. Por que o Pimentel caiu? Ele não pagou funcionário público. Por que o Zema foi reeleito? Que ele pagou, não pagou as outras dívidas. Por que hoje ele é o carrasco do servidor? Porque não pode se reeleger.
Entendeu? Então, assim, o servidor, o trabalhador, ele ele coloca governador, ele coloca prefeito, ele tira prefeito. E o trabalhador, a mesma coisa. Ele, CLT, mas eu tenho medo de ser demitido. Gente, até quando a gente vai ficar com esse medo, com esse medo, né? Com essa amarra na cabeça de escravidão e ser escravo do serviço? Assim, eu, particularmente, não conheço enfermeiro desempregado, gente. Eu conheço enfermeiro que tem um emprego. Mas enfermeiro desempregado eu não conheço. Ninguém nunca chegou perto de mim e falou assim, Anderson, um emprego para mim? Ninguém nunca falou isso. Eu não conheço. Eu conheço. Não. E ele tem que mas porque não quer. Ele não quis trabalhar. Mas não é regra, não. Não é regra. Realmente. Não é regra. O trabalhador, ele precisa entender que, se ele se organiza e se ele faz um movimento de forma organizada, dificilmente ele vai ser mandado embora. Porque quando o movimento é espaçado, é 1 ou 2 ou 3, aquele vai servir de exemplo. Então, ele pode ser. Agora, se eu tenho um setor com 30, os 30 se organizam e faz. Você perseguir ou punir os 30 não é acontece. Complicado. Então, o problema é esse, essa visão de organização. A gente soma isso daí, é o fato de contagem, por exemplo. Né? Hoje, a profissional efetiva é menos de 50%. Menos de 50%. Então, quando você tem contratos temporários rodando de 2 em 2 anos, qual que é o vínculo que esse profissional vai querer fazer com onde ele está? Primeiro, assim, não vai se comprometer muito a longo prazo. Segundo, a terceirização que está na urgência e emergência, que aquilo lá é uma terceirização, é SSA. Sim, terceirização. Velada. O profissional tem medo. A gente vai no hospital conversar com os profissionais, eles falam, eu estou te falando isso, mas você não fala meu nome não, tá? Porque senão eu tenho medo de ser demitido. A gente está lidando o tempo todo com isso. Sim. Os profissionais me chamam nas mensagens e falam assim, olha, aqui eu não estou conseguindo trabalhar, eu estou adoecendo. E os efetivos cada dia mais enfraquecidos, né? Porque o grupo só diminui, então, né? esse é o desafio do sindicato. É buscar o fortalecimento dessas pessoas, dos direitos que ela tem, né? Da mesma forma que a gente buscar, quando eu falei no início de sindicato aberto, nós tivemos um congresso da OAB de Direito Sindical, né, Anderson? Falou muito sobre isso, do que se espera para o sindicato futuro, e é o que o Sindsaúde Contagem, a gente sempre vem, porque, como antes, o Sindsaúde também é mais de 35 anos, a gente se mantém ali mesmo, na luta, de teimoso, porque as dificuldades que a gente passa ali, que seja financeiras, de ataque da gestão, são muitas. Mas a gente continua e a gente busca esse sindicato aberto para conscientização da população, para ela vir para essa luta, fortalecer esses trabalhadores, para eles entenderem que o direito dele tem que ser resguardado, mesmo que ele tenha esse medo, ele tem que buscar se organizar, porque quando ele se conscientiza de que ele tem aquele direito de lutar e aquilo de uma forma organizada, ele vai, por fim, deixando esse medo de lado. Porque nós temos até trabalhadores efetivos também que têm medo. Sim. Que não participam e falam, não, porque não, senão eu vou ser perseguido. Porque a gente sabe da questão do assédio, né, que eu acho que a Erivelto vai abordar sobre isso, sobre o assédio. Na verdade, quase que toda semana eu recebo. É um direito social que a gente garantiu, de garantir que a lei coíba os assediadores, mas que a gente sabe que acontece, principalmente no serviço público, nesses dados momentos, principalmente de eleição. Então, a gente sabe como que está tão latente isso no nosso município, em Contagem, né, as denúncias de assédio, mas a gente precisa buscar uma forma de que o que o Anderson falou, que os trabalhadores percam esse medo, porque senão vai continuar sem os seus direitos garantidos, vai continuar o assédio, vai continuar com o risco de perder o emprego, mesmo que ele não vá para a luta, porque em um dado momento, qualquer coisa que ele contrariar aquele chefe que está ali, ele vai ser demitido. Então, isso não... Mas isso aí é importante falar, Rafa, porque aí vem a importância da academia. Né? Porque nós, profissionais, como diriam vocês, mais antigos, né? Não gosto de falar isso, mas eu me enquadro nesse perfil. Nós
ainda vamos ser um trabalho de formiguinha, talvez, porque vem de outra formação, de outro pensamento. Mas essa turma nova que vai entrar aí é uma turma que já pode ser trabalhada na academia. Sim. Né? Para ela já entrar com um pensamento diferente. Mas que a gente está observando que ela não está chegando com esse pensamento. E aí eu acho talvez a importância de um podcast como esse para ajudar os professores também a refletir que eles precisam trabalhar a disciplina de ciências políticas, por exemplo, dentro de cada disciplina que ele for ministrar na academia. É importante demais que ele faça essa conscientização política do seu aluno, para que ele saia ali empoderado quando ele, por exemplo, sofreu um assédio. E a ciência política ela tinha que ser inserida dentro da grade de estudo, como a gente falou, mesmo que fosse opcional. Vamos excluir essa questão de ideologia, né? Porque senão as pessoas acham que a gente está falando de questão de ideologia. Eu ia falar isso agora, senão o pessoal vai achar que a gente quer que doutrina. Não é. É justamente mas existe esse pensamento, né? É justamente criar dentro dos alunos, né, dos acadêmicos, essa visão crítica de análise, de entender o que são as instituições, para que ele não seja doutrinado. Isso é uma questão sociológica, né? Filosófica. Teve alguns anos que algumas faculdades, né, não lembro qual que era, mas chamava a gente, sindicato, Corém, ABEM, para participar, para falar na Semana da Enfermagem. Assim, acabou. Né? Assim, a gente tem poucas pessoas e muito trabalho, né? Sim. Mas a gente vai fazer um levantamento de todas as universidades e mandar, oferecendo para a gente estar indo. Para falar o que é o sindicato, qual que é a importância dele, qual que é o papel dele, por que o trabalhador tem que contribuir. E principalmente, falar que a CLT ela existe hoje, mas que amanhã ela pode não existir. Ela não pode existir. Isso que eu falei, garantir, defender o que a gente tem. Exatamente. Então, assim, ela está hoje aqui, mas amanhã ela pode ser mudada através de uma lei. Né? Há pouco tempo acontece o julgamento que a gente não sabia. Eu estava vendo lá um senhor lá, escutando, conversar com a homologadora lá, com a Flávia. Eu falei, o que está acontecendo? Né? Não, o que eu estou falando aqui, que foi julgado aqui, que a responsabilidade em cima do salário base, ela não é cobrada no descanso remunerado. Foi julgado pelo Tribunal Federal que... Sim, lógico que poucas empresas sabem disso também, mas se ela descobrir, vai ser mais uma perda. Então, assim, o trabalhador tem que começar a entender se ele não fortalecer os sindicatos, e por que ele tem que fortalecer? Você, trabalhador que está aqui, ó, nós estamos conversando aqui, tá? Eu, o Erivelton, de Contagem, está aqui a Rafael, do Centro de Saúde também, está aqui a Ana Flávia, que também é do Corém, é servidora de Contagem. Nós estamos discutindo aqui, falando que se você não fortalecer o sindicato, você que perde. Vou te dar vários exemplos. Nós temos aí várias ações que nós estamos entrando e entramos devagarzinho com a questão dos 40% em cima dos hospitais, na época da pandemia. Né? Nós poderíamos muito bem fazer um estudo a nível estadual, se tivesse dinheiro, com o DIEESA, com qualquer outro departamento de pesquisa, para fazer um mapeamento realmente, que eu entendo que entrou para dentro do hospital é 40%. Um pronto-socorro, você está com espirro, febre, você está com dor do corpo, febre, que a maioria dos vírus dá, você não sabe o que tem, onde você vai? Pronto-socorro. Você vai ficar lá, você não sabe se vai vir uma pandemia dali, o que é o problema. Então, assim, para mim, dentro do hospital tudo é 40%. Você toca no paciente, o paciente ele tosse no seu rosto, você tem contato com as expressões dele. Então, você tem que começar a entender, se você não fortalecer o sindicato, ele não tem condições de fazer isso. Outra questão que a gente poderia fazer, mapeamento de risco dos profissionais, realmente, dos locais de trabalho, setores da prefeitura, que há anos a gente vem discutindo dentro de Contagem, o negócio vai para frente. Não temos dinheiro. Porque a gente não tem dinheiro para perícia, a gente não tem dinheiro. Então, assim... E quando a gente entra com a ação e perde, o que acontece? Tem que pagar. Tem que pagar. E de onde que vem o dinheiro? Processuais. Exatamente. Então, assim... Hoje o SENG está com 5 ações na Prefeitura de Contagem. Movendo. Da onde que sai esse dinheiro? Para pagar todo o escritório de advocacia. Inclusive, que está muito bom, viu? Todo parecer que a gente precisa... custa dinheiro. A gente precisa discutir a nossa previdência, precisa de cálculos atuariais, precisa daquele profissional. Então... Olha, a gente não tem... por exemplo, o mapeamento de quais são os profissionais de saúde de Contagem hoje. Uma coisa que seria básica, assim, a gente teria que construir. Por quê? Porque nós ganhamos agora um benefício, né?
Os enfermeiros de 24 horas de 24, contagem, ele historicamente, desde 2011, ele recebe errado. Né? E aí o CIENG, durante vários meses, junto do Cine Saúde, fez intervenções seguidas e muito insistentes, demonstrando que esse cálculo estava errado. E conseguimos que a prefeitura recuasse e refizesse o cálculo, só que ela não pagou o retroativo. Então, essa é uma das ações, por exemplo, que está com a peça pronta. Além dessa, tem outras 4. Mas quem que vai financiar essas ações? E os trabalhadores, né, chegou a procurar o Cine Saúde. Nossa, nós descobrimos agora que a gente recebeu. Aí eu expliquei para eles, vocês não descobriram. Vocês tiveram um reflexo no salário agora, entendeu que a lei... Mas isso, está vendo uma discussão... Ele nem sabia que recebia errado. Que recebia errado. Não, ninguém sabia. Então, e essa discussão ficou praticamente 2 anos na mesa, né? Exatamente. Até que foi reconhecido pela prefeitura, e aí a lei foi alterada, o reflexo veio no salário. Você tá vendo? A deficiência desses trabalhadores, eu falo também a mesma questão de comunicação. De comunicação. Como que a gente vai construir um grupo forte, convergindo as ideias para a classe trabalhadora, sem brigar? Porque é muito difícil isso, né? Então, mas a questão é que a gente volta um pouquinho naquela fala que eu disse. Hein? O trabalhador ele não está disposto também a querer ouvir o que o sindicato quer falar para ele, mesmo sabendo que ele tem dinheiro para receber. É o preconceito de achar que o sindicato está levando alguma coisa. Temos isso tem que quebrar. Passo. A gente tem um impasse, a gente precisa descontar cheque para estar com a ação dos 40%. É uma dificuldade. Agora, eu vi aqui, dei uma olhada rapidamente no meu zap aqui, então vi que tem umas 6 pessoas que mandam mensagem aqui de DDD 35. Provavelmente, são os né? contra-cheques. Provavelmente tem que ser. Então, mas por que eu falo isso? Porque a gente tarja tudo. Nome, matrícula, centavos, para que o trabalhador seja preservado. Exato. Então, assim, o trabalhador tem que parar de acreditar no que fala a empresa. E acreditar no que fala. Outra coisa, né, Anderson? E parar de brigar no WhatsApp, aqui, né? Brigar no WhatsApp não resolve nenhum problema da gente. Trabalhadores que deveriam, voltando lá no sindicato aberto, trazer, principalmente nós que somos profissionais, os trabalhadores da saúde, para o entendimento da própria população, porque existe esse preconceito do sindicato, né? Então, alguns trabalhadores que não deveriam também têm esse preconceito. E eles deveriam estar trabalhando ao contrário, de trazer também a população para entender, porque quando a gente vai levar os acordos dos sindicatos, as nossas pautas, se a gente for olhar, tem tanta questão de processo de trabalho, estrutura, garantir melhorias, e isso, o reflexo é para quem? Para a população. Sim. E quando a gente está fazendo a manifestação ali na rua, nós somos xingados pela população. Sim. Porque a população não entende e não enxerga isso. Porque o próprio trabalhador que deveria nos apoiar tem esse preconceito e leva isso ainda para fora. Então, a gente tem esse desafio mesmo de trazer esse trabalhador para a confiança. O Cine Saúde, a gente trabalha muito nisso, tanto nós somos mantidos só por trabalhadores filiados voluntariamente, né? Então, a gente sobrevive com uma renda pouquíssima, porque é a contribuição que o trabalhador dá ali todo mês. Ele vai, tira do bolso dele e dá aquela contribuição. Mas são aqueles que já depositar essa confiança. E é o que a gente gostaria de que os demais tivessem a confiança, igual o Anderson falou, acreditar no sindicato e não no que o patrão dele fala. Só que, né? às vezes, ele percebe a importância do sindicato justamente quando ele é assediado. Por exemplo, né? Quando você tem uma denúncia, como aconteceu aí no passado, nós tivemos uma denúncia, Anderson, no passado, de profissional que está na sala de vacinação, por exemplo, ele decide, baseado em protocolos, baseado no conhecimento técnico, decide que não pode vacinar, e aí vem o gerente e fala, você tem que vacinar. Eu já vivi isso. Você tem que vacinar. E aí, às vezes, o trabalhador chega para a gente assim, olha, eu reclamo isso aonde? Quem que vai me defender? É o sindicato? É o Corém que eu tenho que mandar? É o sindicato? Aí que ele vai parar para pensar a importância de alguém para defender ele.
Mas é na hora da dor. Na hora que dói realmente na pele dele. E ele tem essa dúvida, né? sente. A gente recebe, Ele às sente vezes, falta. denúncia, né, no processo ético, que são denúncias sindicais, né? Sim. Ainda tem essa confusão de o que eu denuncio para onde, né? O trabalhador ainda tem essa confusão ainda em relação. Os dois têm que trabalhar muito afinados, né? Eu acho, inclusive, que essa hoje mesa aqui, isso, por exemplo, isso tem crescido, rica, né? né? Assim. Isso, a gente, inclusive, chegou até a discutir sobre propostas de ter mesmo canal direto Corém e sindicatos, justamente porque, de repente, tem denúncias que vão lá, que precisam ser escoadas para cá, para o sindicato, e ser uma forma conjunta. A gente precisa trabalhar isso mais também, das instituições trabalharem de uma forma mais conjunta, para poder também, acho, fortalecer e demonstrar para o trabalhador essa confiança. Eu acho que isso já caminhou muito, sabe, Rafa? Assim, já foi muito pior. Estar sentados aqui, né? Essa proximidade também, a relação da chegada do Bruno, da Socorro. Então, eu acho que a gente tem se aproximado e acho que é daí para continuar cada dia mais, porque a gente trabalha em prol da mesma categoria, né? Todos Agora, nós. eu vou ser um pouco mais ousado. E se a gente tivesse, por exemplo, um vereador ou um deputado exclusivo para nos defender quando a gente precisar? Porque hoje isso acontece com muitos que a gente tem visto, né? Quando você toca numa ferida, às vezes local, sempre vem um vereador para defender aquela população, né? E às vezes em desfavor do trabalhador. Mas o que o trabalhador tem de defesa hoje, em cada município? Só o sindicato. O conselho nas questões éticas, éticas, mas né? a defesa realmente da questão trabalhista. Agora, a questão trabalhista é o sindicato. Exatamente. Não tem. As questões éticas nem precisaria do conselho, né? Que eu sempre falo, o trabalhador que conhece o seu código de ética, ele pode dormir sossegado, mas aquele que não conhece o código de ética dele, exatamente, ele pode ter certeza que uma hora ele vai dançar, porque assim, tem muitas coisas que estão ali que a gente vê que o trabalhador faz, né? Errado. A gente avisa para ele, isso aqui está errado, meu amigo. Dá uma olhada no código de ética, procura alguém, porque isso vai te prejudicar. E mesmo assim, ele fala, não, mas se eu não fizer, vocês me mandam embora. Eu falei, beleza, ou você prefere perder o seu Corém, ou você prefere ser demitido? Porque se você perder se for demitido... A gente tem um código a seguir, né? Entendeu? Então, assim, graças a Deus que hoje o Corém, ele tem uma outra visão menos punitiva. Exatamente. Que muitas vezes ele entende que o trabalhador ele foi obrigado... O erro aconteceu por outras questões envolvidas, né? E que, de fato, ele foi obrigado realmente ali na situação... Sim. Realmente a gestão mudou muito nesse sentido. Mas só que tem certas coisas, vai ter momentos que ele vai errar, que não vai ter como, vai ter que ter uma punição que vai tomar uma proporção maior. Assim, a gente sabe que o erro acontece. Ninguém faz enfermagem para errar. Exatamente. Né? O médico, né? O médico é a mesma coisa, né? Só que os erros acontecem, né? E a gente volta uns anos atrás aí, o dedinho que foi cortado, né? A vaselina que foi injetada. Será que isso acabou ou será que realmente deu um tempo para a enfermagem? Como que está essa enfermagem cansada e doente que a gente sabe que ela está? Então, o que a gente qual que é o nosso propósito? Beleza. Faculdade, o seu aluno ele já vem cansado, porque muitas vezes, como a enfermagem ela não é cativante, eu sempre brinco que eu sou fora da curva, não sei se o Edivel também é. Eu não fui auxiliar nem técnico, eu já fui da enfermagem. Então, nós três aqui, né, mas grande parte hoje, ele é técnico auxiliar e está fazendo faculdade. Então, por quê? A enfermagem ela não é algo atrativo. Por mais que tenha o piso hoje, ela não é atrativa. Não é. Porque ganhar 4,650 hoje, você vendendo eletrodoméstico, você praticamente ganha mais do que trabalho isso. doméstico já paga e você vai embora, acabou, não está preocupado se a nota ficou correta, se o paciente não aconteceu nada. Então, assim, a nossa responsabilidade é muito grande pelo valor que a gente ganha. Né? E eu vi interessante isso, né? Não sei se vocês viram essa reportagem que saiu esses dias, de uma cabine que está ali na Praça 7. Fazendo telemedicina. Vocês viram isso? Isso não, é. Viu, não? Também não. E uma coisa muito curiosa, fizeram uma cabine muito tecnológica, assim, né? Aí você tem lá o atendimento médico, uma consulta muito barata, né? Então você vai ter uma consulta de telemedicina, mas quem que está ali presencialmente encostando em você e te examinando? O profissional de enfermagem. O profissional de enfermagem. O profissional de enfermagem te examina, te olha, afere sua pressão, afere sua saturação e depois ele começa o atendimento em telemedicina. Eu fico pensando, Anderson, olha a importância
dessa categoria. Ela é insubstituível. Por nenhuma inteligência artificial vai conseguir substituir o cuidado de enfermagem. O cuidar é insubstituível. Mas a gente está perdendo isso, que é a parte da humanização. A gente está ficando muito operacional também. Sim. Então, assim, com a desculpa que está tudo apertado, aquele negócio chega assim, bom dia, tudo bem? Como é que está a senhora? Como é que passou a noite? Tá tudo bem? Então, assim, isso está acabando. Sim. Eu falo... Olho no olho, né? Isso é importante mesmo. O saúde da família de antigamente não existe mais. E aí, então, por que o médico, assim, a gente fala do médico, a gente não tem problema de falar, por que ele se impõe? Ele chega, ele pode estar o jeito que for, ele chega, olá, tudo bem, bom dia, boa noite, sou o doutor fulano de tal. A enfermagem tem que fazer a mesma coisa, olá, fulano, eu sou o enfermeiro assistencial, que eu vou ficar na sua responsabilidade aqui, o senhor tem medicação tal hora, a medicação para dor é tal hora, se doer antes, se o senhor sentir dor antes, o senhor me chama, que eu vejo que pode ser feito, vou ficar até amanhã, não, eu sou o supervisor do andar aqui, qualquer coisa pode me chamar. Então, assim, a enfermagem está perdendo essa parte da humanização. E isso está perdendo lá nas suas bases. Na academia. Voltamos lá a falar na da sua academia, volta lá na academia. Então não adianta, gente. Então, assim, aí quando vocês falam, que o sindicato ele tem que mudar, eu já sou o contrário, não é. É a academia que tem que mudar. Em todos Nada os sentidos. contra Nós isso. precisamos, os sindicatos precisam se adequar às coisas que vão acontecendo. Sim. Mas a mudança, eu concordo com antes, a mudança tem que vir da formação. Sim. Porque senão a gente não vai conseguir. O Anderson falou, não precisa, a gente não pode ficar maior do que a instituição. O Erivelto falou que o Centro de Saúde sempre se remete a Rafael. Mas é o porquê? Por essa falta de formação, nós estamos tendo uma dificuldade enorme em ter representatividade. Mas isso é muito também do imediatismo, né? As pessoas só querem a coisa imediata, ela não pensa de longo prazo. Ela não tem um pensamento um planejamento de longo prazo. Ela não acredita que daqui 5 anos ela pode ganhar alguma coisa muito boa para ela. Ela quer o agora. Porque o que a gente goza de direitos agora, muitos que lutaram provavelmente nem aproveitaram. Até 50. Isso. Exatamente. E vai acontecer com a gente. Então, fato. nesse período que eu estou há 7 anos como diretora jurídica, né? E há mais de 10 ativamente no Centro de Saúde, então, por mim já passaram vários que eu estou... que a pauta durou 3 anos, e nesse decorrer dos 3 anos, foram saindo, aí apareceram outro, e eu continuei naquela mesma pauta de busca de... Aí nós conseguimos ao final. Mas aquele que começou lá no início, ele não acreditou, e ele abandonou. E a gente tem que ter a mentalidade que tem que continuar, porque senão... A continuidade, coisa que a gente não está tendo em Contagem, né? A saúde não está dando continuidade ao trabalho. Eu queria só voltar no ponto dar um exemplo muito prático do acolhimento, por exemplo, nas UBSs. O médico ele tem lá a sua agenda, ele tem lá o seu atendimento, ele tem definido lá que a consulta dele vai ter ali 20 minutos. A enfermagem não tem isso. Se chegar 10 mil pessoas, você vai ter que atender 10 mil pessoas. Como que você consegue fazer isso? A qualidade. Agora, como mudar isso? É um desafio. Primeiro a gente tem que ocupar os nossos espaços. Mas da onde que o médico tirou isso, que é 20 minutos? É protocolo. Tem um protocolo de agenda em Contagem que define, olha... Então, mas só Contagem ou não? Não, Contagem. Eu estou falando do protocolo de Contagem. Eles fizeram um protocolo, definiram lá como vai funcionar as agendas dos profissionais de saúde. Então, tem lá a demanda espontânea, o dia inteiro, que a enfermagem tem que dar conta. Se chegar 5 mil, tem que atender os 5 mil. Mesa SUS, vocês decidiram a mesa SUS. Entende? Então, mas assim, quando a gente fala, parece uma coisa utópica, porque as pessoas que estão do outro lado da mesa, elas não sentem isso. Elas não vivem isso. Quem vive é o profissional que está ali na ponta. O sofrimento, a angústia de você ver uma fila se formando e o seu horário de almoço, você morrendo de fome, sem ir no banheiro fazer xixi, é tamanha que o profissional adoece. E aí, eu, por exemplo, entrei de licença, não tem ninguém me cobrindo não, Anderson. Tá tudo nas costas da minha técnica de enfermagem lá, da equipe em que eu trabalho. Ela tem que dar conta de todo o acolhimento. São 40 pessoas no dia. 40, 50 pessoas para ela ver. O médico vai atender o quê? 15? 20, no máximo. Além das outras demandas, tem né? outro enfermeiro, não? Não tem. Então, mas pode trabalhar o posto sem enfermeiro? Não, aí acaba que o que realmente
vai precisar de agudo, ela vai encaminhar Pra para outra outro equipe. profissional, para outra Pra equipe. equipe, Mas pra não outra tem... Não, mas a equipe não dela. tem profissional aferista. Então, mas a equipe dela tá sem. Sem Aí ela tem a outra equipe, ela Você tem entendeu? profissional A outra enfermeiro. ela tem. entendeu? Mas só que a outra ela é Porque lá você, ela é lá, responsável normalmente pela técnica? contagem Fica referência. fica Fica. referência. Contagem trabalha normalmente Outra com equipe. 2, 3 equipes. Não tem equipe profissional de isolada apoio. mais. Não tem profissional igual o BH tem. É. Não tem. BH tem 20 horas, contagem não tem. Não tem. Eles Entende? têm o profissional de 20 Isso. horas, mas eles não Utilizam pra isso. utilizam para o Isso não é só um sofrimento Inclusive, eles do são- trabalhador. Imagina só, para o paciente, a fila que vai se formar. 40 pessoas para passar no acolhimento, na triagem, para ver se vai consultar com o médico. E a qualidade do acolhimento. A qualidade. Então, isso tudo reflete lá no impacto para Esse profissional E a que outra tá enfermeira da atendendo outra essa equipe fila. fica também sobrecarregada. Porque você tem, Também, ué. ela vai ter que já tem acolher a demanda dela e também. a sua. É, exatamente. Olha o tamanho do problema. E essa dor, ela é invisível. Então, assim, nível, Ela é invisível. Assim, nível, eu entendo tudo, mas eu entendo também que o trabalhador, se ele também não falar não, Isso. se ele também, que se essa dor realmente não, se ele não sentir a dor, Você não bateu o pé, O falar assim, problema, não Anderson, vou. o que Meu adianta? limite é tal. Ué, O problema é que, às vezes, o próprio, É um a própria empoderamento, chefia... olha lá. Não, às vezes, a mas- própria chefia é a que vai e fala assim, atende, você tem que dar conta. Não. Ô, Erivelton, Não, mas eu concordo com o Anderson não. nesse sentido, quando Nesse ele fala sentido que a também. pessoa tem que bater o pé. Ela tem, Entendeu? ela Meu tem limite que é fazer. esse. Acho que Eu acho que não contrato. consigo, Acho eu que não vou prestar um contratado, serviço é. de qualidade. E é aí que a gente volta. É reconhecer o direito que ele tem. Porque o trabalhador, ele tem deveres? Tem. Mas ele também tem direitos. E se ele não fizer denúncia lá no Corém, a gente não vai saber E o que ele está sabe, acontecendo, não. ele Eles sabe, não denunciam. ele sabe que o nosso código de ética não permite O isso. Corém não tem bola de cristal, não. Ele precisa fazer precisa denúncia para que o é. Corém entenda Assim, mais que eu onde entendo tem que ele é quadro, é um cara Mas olha, que ele vai ficar comigo eles não perseguição, fazem que ele é um Acho que- contratado, mas assim, Ah, mas eu o vou te dar um 40 exemplo, assim, anônimo. a gente quando é chato, a gente quando é chato, a gente é Esse chato um problema do sempre. município todo. É, não, Você mas- sabe? Município Esse é o problema. todo. Mas o município todo está sendo conivente com isso. Aí o problema não é da Marília, o problema não é do secretário de saúde, o problema é do próprio trabalhador que se submete a isso. Entendeu? Ele tem que se entender enquanto trabalhador, ele tem que confiar no seu sindicato, ele tem que fazer a denúncia, tem que falar, Tem que beleza, denunciar no conselho. eu não vou trabalhar sem enfermeiro aqui presente. Entendeu? Chama o sindicato, chama o Corém, vamos o que faz, chama a reunião, faz denúncia. E Porque eu senão vou falar com não vocês funciona. agora de uma forma mais geral, porque o que acontece? Nós, no Centro Saúde, representa todas as categorias, enfim, todos que se filiarem são representados. Nós temos exemplos de outras categorias que ocorre isso por não ter ferista e eles não trabalham. Eles relatam para o sindicato, manda com cópia e fala, dessa forma, sem esse EPI, nós não eu vamos. fico com dó da pessoa que acordou cedo e veio pra cá. Eu fico com... Não, gente, eu não tenho... Se você fizer, não continuar tem- assim, Nós você vai temos continuar seu algumas resto da categorias vida. que a turma para e manda e fala, olha, não vamos exercer as atividades hoje, estamos aqui. Não fazem. Mas é um assunto tão complexo que, veja, as consequências, até do não, ela é crítica. Mas ele precisa ser dito, não. Sim. Precisa ser dito. Mas aí você acaba caindo na questão do assédio, às vezes. Muitas das vezes. Na maior parte das vezes. Eu entendo. Só que se o É um trabalhador assunto só muito assediado, não procurar ajuda e não falar, ele vai ser sempre Se ele não assediado. gritar, Se ele não vai. pedir O ajuda. que eu sempre digo para o trabalhador, não acredite que a sua denúncia vai te prejudicar mais do que você já está sendo Do que o prejudicado. prejuízo. É. Porque na hora que você fizer a denúncia, você pode acreditar que você está se blindando. E todas as atitudes que forem tomadas com você a partir dali, seja dela, do assediador, da sua chefia, ela vai ser repensada 2 vezes, porque ele vai entender que você sabe dos seus deveres e conhece os seus direitos. Então, volta lá na academia, a formação. Academia. Mas ainda temos o problema, volta no problema também de se ter contratos temporários na maior parte das unidades. Temos essas E questões. esse profissional, ele não vai denunciar. Ele vai sofrer, ele vai adoecer. Muitas vai vezes por denunciar. essa falta de criar vínculo, por essa falta de vínculo precário. É uma coisa de- puxa a outra. É um Pessoal, carrossel. 1 hora. Passou, voou. Voou. Você que está em casa aí, eu sei que voou, passou o tempo, né? Então a gente precisa realmente ir fechando as falas, porque, assim, se a gente for debater, a gente tem muitos problemas. Tem problema demais, né? E o pessoal da academia, que não fique bravo conosco, a gente quer construir com vocês algo que a gente vê, que a gente percebe
né, que dá para construir, Sim. dá para formar melhores os nossos profissionais, que esses profissionais que vão cuidar de nós no futuro, né? Então, assim, é esses profissionais que estão saindo da faculdade agora que vai dar todo o atendimento quando a gente tiver velho, quando a gente tiver realmente numa cama de hospital, que todo mundo vai passar, quem não, né? Quando você nasce, você passa pela mão da enfermagem. Quando você morre, você passa pela mão da enfermagem. Exato. Então, eu queria passar para a Rafael, né, fazer essas considerações finais, agradecer a participação, o seu tempo. A gente sabe que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E é algo que nós, se não gastarmos ele de uma forma que seja satisfatória para nós, dinheiro nenhum pague, né? Eu queria agradecer esse convite e falar que esse tempo aqui foi um tempo que pode ter certeza que contribuiu e muito produtivo. Passou rápido, porque é um tema complexo, amplo. Volto a dizer aqui que está vendo como que faz falta essa questão da academia, porque é um tema tão complexo que ele precisa de tempo e espaço para se discutir. Mas que foi muito bom estar aqui presente e vamos fazer nesses novos encontros, com certeza, e vamos ter mais oportunidade. Agradeço vocês. A casa é sua. Ana Flávia. Agradecer vocês, né? Foi um prazer estar aqui hoje. Rafaela, Anderson, Erivelton, né, meu amigo, assim, muitos anos trabalhando junto. Dizer que o 40 de portas abertas, a gestão do Bruno, da Socorro, então, o que precisarem, denúncias, né, dessa aproximação, acho que é muito importante que tenhamos aqui. Então, estou muito satisfeita, muito feliz e conte com a gente. Obrigado. E eu também, né? Eu não poderia deixar de agradecer, né? Você sempre dando espaço para a gente estar construindo novas ideias, e é um espaço muito importante, é um canal democrático, é um canal de se criar e fomentar a discussão da democracia no nosso país, que é tão necessária hoje, né? É importante que você, que está nos assistindo, entenda que nós vivemos uma democracia. E uma democracia não consegue ser efetivamente praticada se não tiver a sua participação. Então, que você esteja presente em todas as discussões e espaços que forem abertos para você. Só assim a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor. Então, ocupe os espaços. Eu acho que esse isso aí, meu cara. É o recado. Pessoal, espero que tenha gostado. Você que não assistiu, que vai assistir, né, que vai ouvir, né, faça sua crítica, deixe sua pergunta lá. Fiquem aí com Deus. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.